E aí, gente, vamos falar de dinheiro, de riqueza, de prosperidade. Primeiro, para quem tá chegando agora, meu nome é Amanda Pichontekoski, esse canal é Orientação do Alto, e já tem alguns vídeos aqui no canal sobre salário, sobre trabalho, sobre fama, então eu resolvi trazer esse vídeo com alguns outros detalhes em relação à prosperidade. E primeiro vamos definir o termo, tá? Então, a questão da prosperidade não só como um acúmulo exacerbado de bens materiais, mas a questão de você conseguir viver com uma qualidade de vida razoável. E como é que a gente identifica isso no mapa? Quais são os pontos de ganho e o que a gente pode fazer para facilitar? Então, primeira coisa, a forma clássica, tá? Dentro da forma clássica, e no decorrer do vídeo, gente, eu vou ensinando algumas coisas, tá bem? Então, na questão da astrologia clássica, a gente vai identificar essa questão financeira de bens materiais, principalmente ali na relação da casa 2, da casa 11, principalmente. Então, o ascendente seria o indivíduo e a casa 2 seria os bens daquele indivíduo, os valores, o dinheiro, os bens materiais, tudo aquilo que ele possui de uma forma física, mas também de uma forma espiritual. Então, a primeira coisa que a gente vai ver na questão da prosperidade é a ligação que ela tem com os valores morais, aquilo que você acredita, aquilo que você acha que é certo, aquilo que você acha que é errado. Então, é muito difícil uma pessoa conseguir ganhar dinheiro se ela não acredita naquilo que ela está fazendo. Então, ela tem que pelo menos acreditar um pouco, porque se é algo que vai contra os valores dela, ela não vai conseguir vender, ela não vai conseguir prosperar. E isso acontece direto. Então, abrir uma lojinha de vestidos, de bijuteria, de maquiagem. Mas eu não consumo aqueles produtos, eu não acho que eles sejam produtos bons e eu não acho correto vender isso para as pessoas. Então, a pessoa, mesmo que ela queira vender e lucrar com aquilo, ela não vai conseguir. Ou quando ela acha que está tendo uma margem de lucro muito grande, ou quando ela vê que a pessoa está comprando de uma forma equivocada, que ela não precisava daquilo. Então, todos esses detalhezinhos vão dar diferença e acaba que aquele projeto não flui com tanta facilidade. Eu sei que tem muitas pessoas que acabam conseguindo, mas é porque elas não acham errado vender aquele produto mesmo que ele seja ruim. Elas acham correto enganar o outro. Então, ele comprou porque ele quis. Porque é uma seleção natural. Porque a pessoa que tem que se virar com aquilo, a pessoa que quis aquilo para a vida dela, então eu não posso fazer nada. Então, dentro dos valores, em vários detalhezinhos, em vários sentidos, tá? E às vezes é um valor realmente benéfico, de algo edificante, e às vezes é uma crença realmente que tá ali de uma forma equivocada. Então, não necessariamente você achar que não merece aquilo, uma dificuldade de pedir aumento. Então, é um desequilíbrio na estima também, mas a gente já vai chegar nesse ponto. E a casa 2, gente, ela fala do nosso primeiro contato com o amor materno através da amamentação. Então, é o começo ali do sistema digestivo, que é a boca, a língua, a laringe, faringe, principalmente a faringe, né? Que tem a entrada do alimento. E a questão do paladar, o maxilar, né? Isso, maxilar ou mandíbula? Eu confundo, maxilar. E toda essa relação com o primeiro contato com a alimentação e a alimentação, consequentemente. Então, aqui a gente vai ver também uma relação com valores e com a alimentação e também com as dificuldades alimentares que a pessoa possa vir a ter, também vai ser identificado através dessa casa. Não é, gente, só um planeta. Mas a minha casa tá vazia, não quer dizer nada. Tem um signo exótico ali, tem Áries, tem Libra, tem Capricórnio. Isso por si só, gente, não quer dizer nada. É fundamental olhar para o regente dessa casa, o planeta que rege essa casa, e ver como é que tá a configuração, a expectação dele e todo o restante do mapa. Sozinho, por si só, não quer dizer muita coisa.
Então, quando chega um cliente para mim e me pergunta sobre prosperidade, essa é uma das primeiras coisas que eu observo. A relação da amamentação, não é nem especificamente falar direto de dinheiro, porque tem que ter uma tomada de consciência dos próprios valores pessoais, de como a pessoa se valoriza, do que ela aceita receber, porque se houve qualquer tipo de configuração exótica ali no processo da amamentação, primeiros momentos de vida ali, consequentemente vai ter alguma situação alimentar, vai ter uma dificuldade na troca, no equilíbrio ali entre dar e receber, do afeto, do amor, dos relacionamentos e obviamente do salário. É muito comum a pessoa ser hipercompetente, ela se esforçar muito, ela se dedicar ao máximo, ter uma qualificação e não pede um aumento, fica com vergonha de receber, vergonha de cobrar. Então, tudo isso a gente vai observar em vários pontos do mapa, mas principalmente essa raiz na casa 2, né? Mas é o planeta, enfim, não é tão somente ali a puríssima casa 2 e o planetinha ou não planetinha que esteja ali, tá, gente? Tem que ter um pouquinho mais de lógica interpretativa. E a casa 11, muitas pessoas não conseguem compreender, né, a casa 11. A gente consegue fazer essa derivação de a 2 dá tal casa, é a segunda casa, a casa seguinte após a tal casa em todos os sentidos. Então, por exemplo, a casa 5 seria 2 a 4, seria o dinheiro da família, seria ali o dinheiro do seu pai ou o dinheiro da sua mãe. A 8, que é a 2 dá 7, então é o dinheiro do seu cônjuge. E consequentemente, a casa 11, ela é um pouquinho mais forte nesse sentido de ser a 2 da 10, né, que seriam os frutos do dinheiro advindo do seu trabalho, porque ela também é a casa das bênçãos do grande padrinho, o grande benéfico, ele fica em júbilo nessa casa, que é o Júpiter. Então toda a lógica da astrologia clássica vai estar atrelada também às bênçãos e às bonanças e às coisas maravilhosas da casa 11. Não só por ela ser a 2 da 10, mas por todos esses atributos também de significado dela. Não são só grupos e coletivos, na verdade pouco tem a ver com isso. Tá mais atrelado com a relação que você tem com as bênçãos, com os amigos verdadeiros, com um fluxo de abundância, de conseguir encontrar as coisas e facilidade, abertura de portas e oportunidades, coisas nesse sentido do que seus grupos sociais, porque também, claro, os grupos sociais tá mais relacionado com o vínculo de fraternidades, daquelas fraternidades assim, onde há um conjunto de pessoas que se ajudam mutuamente. Então são as sociedades discretas, aí sim viver uma comunidade, não simplesmente ali aquela coisa solta que a gente tem hoje em dia, né, meu grupo de amigos, aquilo lá, gente, que você tem de rolezinho e jogar RPG no final de semana, isso aí provavelmente é mais casa 7. De casa 11 é aquela lá, irmão, tô sem trabalho, aconteceu tal coisa, eu preciso juntar um dinheiro para tal situação, vamos fazer um evento de caridade lá. É uma coisa bem mais unida. Meus filhos, eu preciso deixar eles ali porque eu preciso trabalhar e preciso viajar para cuidar de tal pessoa da minha família. Então um ajuda com o que pode, cuida de um, cuida de outro e empresta coisas e não tem um fluxo de generosidade muito grande. Então são esses grupos que tem relação com casa 11, de amigo de verdade, assim, amigo, me empresta o carro e o cara nem questiona, nem pergunta nem nada, me empresta tanto de dinheiro, nem questiona nem nada, porque você também vai ter essa postura de generosidade e de bom senso e de gratidão e de cuidado e zelo com o que é do seu amigo, como se fosse algo seu. É realmente uma coisa muito forte. Isso é casa 11, não é... E acho que eu nunca falei sobre isso em público, né? Essa relação da casa 11. Mas enfim, então é completamente diferente da visão moderna que a gente tem dela, né? E outras fontes que a gente também vai encontrar sobre dinheiro no mapa seria o fundo do céu, querendo ou não, é uma herança, algo que vem de família. A própria casa 5, como eu comentei, que seria o dinheiro vindo da família também, então também pode ser observado por ali. A própria casa 7, que fala do parceiro, da parceira, do cônjuge, do sócio,
aquele que vai fazer uma ponte ali junto com você para ter algum ganho. Então também vai falar sobre tanto a casa 7 quanto a casa 8. A casa 8 também podem ser os bancos, tá? As instituições financeiras ali, empréstimos e coisas do tipo. Então, se a gente vê ali um Júpiter bem posicionado em uma dessas casas, se a gente vê o regente dessas casas em dignidade, com força, principalmente se der dignidade para o regente do ascendente, se tiver algum tipo de bons aspectos. Então são esses detalhezinhos que importam. Eu tenho Saturno na 8, eu vou ficar pobre. Não tem nada a ver com isso, tá, gente? Vamos com calma. Mas quanto mais pontinhos positivos a gente tiver, melhor. Então, quanto mais a gente tiver ali um planeta bem favorecido, o regente dessa casa bem favorecido, mais indício de prosperidade, de abundância. E no caso, por exemplo, também a gente vai ter o testemunho de algumas estrelas fixas, que se elas estão conjuntas ao ascendente, regente do ascendente, Sol, Lua, é mais provável e melhor ainda. De destaque de estrela fixa benéfica mesmo relacionada a isso, a gente vai ter principalmente a espica, que é da espiga de milho. Então ela fala sobre uma providência. Então a pessoa não é que ela pode ser sim muito próspera, mas ela raramente vai passar fome. Então fala das colheitas, da alimentação, dessa abundância que é a própria natureza, né? De fartura, de uma árvore dar vários frutos com várias sementes e essa possibilidade de multiplicação. Outros testemunhos favoráveis sobre prosperidade além das casas e além da estrela fixa. É muito interessante a gente observar também principalmente o Júpiter. Então uma pessoa que tem um Júpiter em dignidade, se a pessoa tem um Júpiter em dignidade essencial ou acidental, então essencial seria Sagitário, Peixes e Câncer, e acidental seriam nos ângulos. Então ascendente, meio do céu, descendente, fundo do céu e obviamente também a 11ª casa. Então são testemunhos favoráveis que podem trazer facilidades. E aí entra um detalhe curioso. Quem estuda sobre prosperidade sabe que é muito importante um otimismo, bons pensamentos, né? Que tudo que é oposto a isso vai trazer uma vibração mais baixa e tende a desandar as coisas. Você perde muitas oportunidades por conta do seu padrão de pensamento e seu ponto de vista. Um ponto de vista mais otimista, um padrão de pensamento mais, não digo utópico, tá, gente? Mas mais demonstrando mais alegria, você tende a atrair mais clientes, mais dinheiro, mais reconhecimento. As pessoas têm um feedback, um report, esqueci agora a palavra, tem uma empatia maior para a pessoa que está mais de bem com a vida, digamos assim, né? Então, consequentemente, é melhor. E aí a gente pensa assim, né? O que é engraçado? Porque o Júpiter, ele tende a trazer esse tipo de comportamento para a pessoa. Então, consequentemente, não necessariamente ela simplesmente tem uma sorte do nada, mas o estado dela de bem com a vida pode ser um contribuinte, um fator realmente que ajuda a pessoa a ter essa facilidade. E aí a gente entra, né? Será que é por conta do Júpiter ou por conta da postura da pessoa, né? É porque ajuda, uma coisa leva a outra. Por isso que eu sempre bato muito na tecla que não adianta nada você estudar a situação mapa e botar a culpa num determinado ponto se você não está disposto a arregaçar as manguinhas e a melhorar para ter resultado. Porque o nosso padrão de pensamento, de emoções, de comportamento, eles vão sim interferir muito no nosso livre-arbítrio e na nossa possibilidade de escolha e de atrair opções melhores. Porque eu sou assim mesmo, porque eu tenho a Vênus em Escorpião, então eu nunca vou ser feliz nos relacionamentos. Então para de ser tão possessivo, de ser tão intenso, de ter essa competitividade nos relacionamentos, de ter esse medo da perda e do abandono. Começa a contribuir mais, a fazer escolhas melhores, a investigar melhor, né? É tão bom assim de investigar, tá? O Vênus em Escorpião. Então investiga de uma forma assertiva e não fique caindo nos próprios erros, nos mesmos erros, inclusive, né? Então é sempre muito importante
ter essa noção, esse sentido da importância que é o padrão de pensamento, de sentimento e de comportamento. Não tô falando que, óbvio, é só isso que conta, mas contribui sim, a gente já tem estudos relacionados a isso. Gente, e por que o Júpiter, principalmente? O Júpiter, ele é o maior planeta do nosso sistema solar. Ele é um planeta grande, imenso e gasoso. Então, só por aí a gente já entende que ele tem uma órbita de gravidade muito grande. Ele atrai muitas luas e muitos objetos para ele. E essa questão de ser gasoso, ele é leve, ele não é pesado e denso. Inclusive ele é laranjadinho, laranja é uma cor alegre, é uma cor otimista, é uma cor assim, né, que tem toda uma relação. E observando ele aqui do nosso ponto de vista terrestre, ele é muito bonitinho, ele é prateadinho, né? Ele é brilhante, ele só não é mais brilhante que Vênus, porque Vênus está mais perto, mas ele é muito maior do que Vênus. Então tudo isso conta para análise simbólica, essa correspondência. Ele tem relação com o governar, com justiça, com esperança, com verdade, com leis. Inclusive o nome dele vem de Zeus, Júpiter, Zeus, nessa correspondência mitológica, e ele tomou de volta para si o poder, retirando da escassez de Saturno, o pai que não deixava ninguém fazer nada e colocava os filhos dentro da barriga para que eles não tomassem o poder de novo. E aí, no caso, o Júpiter veio e trouxe um pouco mais de tranquilidade e leveza, e ele ficou governando então o Olimpo e a Terra no lugar do Saturno. Então ele traz essa repaginada aí nessa questão toda de lei, de ordem, de justiça, e aí tem a prosperidade, a abundância e tudo mais. E tem uma coisa muito interessante, que é essa questão de ser gasoso e atrair e não prender. Então não tem essa conotação de necessidade de segurar e não soltar de jeito nenhum. É um fluxo de atrair com uma forma muito, muito leve. É mais fácil conseguir compreender isso observando aquelas pessoas que são muito sortudas, né? Pé quente, que a gente fala. Que elas não estão se importando com ganhar ou não ganhar. Elas não têm aquele apego tão grande de é meu, precioso, e fica com aquilo. Pode reparar que as pessoas que têm esse tipo de apego com as coisas e tem aquele estoque imenso e não usa nada e fica guardando para ocasião especial, normalmente essas pessoas não têm prosperidade, não têm fluxo e elas vivem de passado. Para ter essa questão da prosperidade de uma forma tão fluida e tão leve, normalmente são pessoas que não são desleixadas, é diferente, não são desleixadas, elas sabem onde estão as coisas, elas cuidam das coisas, mas não tem aquele apego de ter que ter aquilo, de posse. Então é uma leveza muito grande e já contam como já consegui. E se não conseguir, tá tudo bem. Então essa relação de leveza, ela acaba atraindo de uma forma muito espontânea, natural, fluida e muito mais fácil. Um princípio importante também é o da gratidão, a sensação de se sentir preenchido e pleno por ter determinada coisa. Então a pessoa sente uma alegria e um sentimento genuíno mesmo de felicidade por conseguir determinadas coisas, por dar certo tal coisa. Então tem essa relação de agradecimento. Nos Estados Unidos eles têm a cultura do tal do Thanksgiving, que é comemorado com um grande banquete. É absurdamente jupiteriano esse feriado, né? Então tem toda a relação de gratidão, de abundância, de fluxo, de prosperidade, de agradecer, de comer um monte, de banquete, enfim, é bem jupiteriano mesmo esse feriado. E, obviamente, na astrologia tradicional, na astrologia clássica, a gente vai encontrar ele sendo referido como o grande benéfico, o padrinho do céu. Então, tem toda essa relação, a casa 11, a casa dos bons espíritos, da boa fortuna, né, da grande fortuna. Então tem toda essa conotação assim que se corresponde. No caso da Vênus, ela é a pequena benéfica, a madrinha do céu. Então é como se fosse um pequeno Júpiter, de uma versão feminina quase. Então, de novo, tem relação com valores, aquilo que você valoriza,
o que está de acordo com aquilo que você acredita, aquilo que se conecta. Então tem relação com o princípio de vibração e ressonância, que a vibração ela vai atrair coisas semelhantes, né, e vai ganhar força dentro daquilo que está ressonando junto. Então tem uma força maior. E obviamente a atração. Então a atração é o princípio da vibração, tem relação com Vênus, enfim. Óbvio, né? Falando algumas coisas, porque senão a gente fica aqui o dia inteiro falando do simbolismo de cada planeta, né? Vamos com calma. Outra coisa que é interessante também é que Vênus fala do querer, né? Da vontade, do desejo. Isso também é importante, porque é um querer e um desejo sem o apego, de novo, sem o apego. Então atrai, né? Então é importante. E é parecido com a questão da lua, que também é um pouquinho do querer, mas é mais relacionado com o lado emocional, e as emoções são água, cola, então gruda naquilo que a pessoa quer. Por isso que inclusive o apego, né, tá muito relacionado com o medo da perda. Então a pessoa não é que ela é apegada àquilo, ela tem medo de perder, e quanto mais medo ela tem, mais ela perde. Então aí estraga, pegar, e aí de repente quebra, né? E aí de repente gasta, e tem que e perdeu, e normalmente porque tá relacionado com um medo muito grande, muito mais do que a alegria de ter aquilo. Porque se fosse simplesmente a alegria de ter aquilo de uma forma genuína, sem nenhum resquício de medo da perda, só com o zelo, é óbvio, cuidado, então a tendência seria durar muito mais aquele bem, aquele dinheiro. E falando aqui um pouquinho dos outros pontos que eu acho muito importante observar no próprio mapa natal da pessoa, é a relação sistêmica. Eu falei um pouquinho sobre a amamentação, a casa 2, mas obviamente é importante ver a relação dos pais. Então, por exemplo, a lua, além de se conectar com a água, que inclusive no Feng Shui tem relação com a fonte de água, tem relação com prosperidade também, né? Jogar a moedinha ali na fonte de água, dos desejos. Então, olha só, como o simbolismo é muito interessante, ele se conecta, né, entre várias culturas. Então, obviamente, a água tem relação com o fluxo de abundância, desde que ela esteja corrente, não água parada, né? Tem relação com o emocional, a lua tem relação com a mãe é a primeira relação de afeto, não só no sentido da amamentação, mas também de carinho, de conexão. Obviamente, se houve algum tipo de problema, é como se não tivesse a visão e o olhar materno, não tivesse o acolhimento e aceitação, então a pessoa tende a ter ali algum tipo de trava, algum tipo de problema. E quanto mais a questão do que a gente recebe, a gente pode dar, então o que a gente pode usar de atalho é simplesmente a caridade, né? Então doar, cuidar, nutrir, tanto aos outros quanto a si mesmo também. Não ficar com as emoções paradas, com a água parada. Lembra que eu falei que água é movimento, prosperidade, que é importante, né? Então, não deixar sentimentos parados e acumulados. Ter mais um fluxo. É coisa de sentimento de mágoa, de passado, de ficar lembrando coisas ruins e tristes. É importante, sim, não esquecer, óbvio, mas não ficar parado, né? Deixar num lugar ali específico, ganhar forma e movimento, ter um direcionamento, uma finalidade, isso é fundamental. A Vênus tem relação com o cobre, a Lua tem relação com a prata e o Sol tem relação com o ouro. Então, obviamente, o Sol também é importante nesse sentido de sucesso, de visibilidade, de prosperidade, de singularidade, de utilidade, de valor, de verdade, de vontade, que é diferente de desejo de Vênus. O Sol é vontade, tem relação com o espírito, com o espiritual, algo mais elevado. A questão também da clareza, da visão. Visão é um pouco de Júpiter, que tem relação com algo de algo mais coletivo, mais amplo, mas o Sol de olho de visão também, né? De possibilidade de ver e o futuro também. Então é uma questão de clarividência. Então é importante também essa relação solar. E a relação com a vida, com a alegria, com a vontade de viver, também é um pouquinho de Júpiter, e com a consciência, no sentido de conexão com o espírito, com a verdade, com a essência. O Sol é o centro do nosso sistema, que é solar, inclusive, e ele também tem essa correspondência com o coração. Então, assim como o Sol, ele tá nascendo todos os dias e todos os seres vivos precisam do Sol e se alimentam do Sol, o coração, ele vai bombear o sangue para o corpo todo.
então distribuindo todas as hemácias e os nutrientes da corrente sanguínea e fazendo todo o fluxo e todo o funcionamento. Então esse movimento de generosidade e de doação constante também é importante, então tem relação com o Sol. Sol e Lua são semelhantes ao meio do céu e fundo do céu, é nosso pai e nossa mãe. Então o regente do meio do céu e do fundo do céu, não só num quesito de finanças, mas também de caráter, de disponibilidade, de recepção com o regente do ascendente, de ver, né, os pais que veem os filhos, eu vejo você, meu filho, eu te abençoo, meu filho, tudo isso é muito importante e facilita na questão da prosperidade também, de, obviamente, ter reconhecimento profissional, de aceitar receber. Então, se a gente não recebe, não aceita receber dos nossos pais, ou não recebeu, ou tem uma inveja, isso tudo vai trazer ali algumas complicações. Aí, óbvio, não é sentar e, nossa, realmente, minha mãe me abandonou, meu pai me abandonou, então por isso que eu não tenho dinheiro. Gente, é outro foco, é realmente aceitar que foi assim e bola pra frente, porque hoje em dia é bem raro. Se você tem pai e mãe que te amam, te apoiam e abençoam o seu trabalho, saiba que você é raro e você tem muito que agradecer, tá? Porque realmente a maioria não tá desse jeito, tá bem difícil. E era pra ser uma coisa natural. Até porque na natureza, o fluxo de prosperidade é o fluxo da natureza. É como eu falei, tem as árvores, tem os frutos, tem a abundância das sementes, a água, não é uma coisa só escassa, é uma coisa abundante de muita coisa. Então a movimentação da natureza é essa. O natural seriam os pais amar incondicionalmente os filhos e cuidar e educar e edificar e olhar, olho no olho, qualidade de presença. Então o natural seria isso, é muito atípico como a sociedade está vivendo hoje. Então a gente encontra não só na nossa vida esses testemunhos todos no mapa astrológico, mas não é por isso que a gente tem que ficar parado, tá? Então, claro, quanto mais testemunhos favoráveis, melhor, mais fácil, mais simples, mais tranquilo, mas isso não impede que você consiga de outras formas, aprendendo essas coisas, estudando tudo isso, se corrigindo, melhorando sua postura, como eu falei lá no começo, não é se conformar e, porque minha Vênus é Escorpião, porque minha Lua em Capricórnio, porque isso, porque aquilo, e simplesmente ficar nesse padrão de repetição. É tomar consciência desses pontos que precisam ser melhorados, qual é o ponto específico, estudar e melhorar. Gente, comportamento a gente muda, a gente melhora. E não é deixar de ser você, tá? Muitas pessoas têm um medo absurdo de, mas eu vou deixar de ser quem eu sou e vou ficar fingindo. Gente, não tem nada a ver com isso, absolutamente nada a ver com isso. Imagina, e Deus me livre também querer ser uma pessoa chata, insuportável. Eu quero ser uma pessoa melhor, né? Então, isso é importante. E é pegar essa essência, lapidar ela e melhorar ela. Então não é que você vai deixar de ser quem você é você melhorar. Então observe como é que está o regente do seu meio do céu, o regente do seu fundo do céu, seu sol, sua lua, a relação com o regente do ascendente, porque não é só, eu tenho um Saturno no meio do céu, eu tenho uma Vênus regendo o fundo do céu, ela está em quadratura com o Marte, ou ela está em Escorpião, ou ela está em Capricórnio, ela está em... Não é só isso, tá, gente? É um conjunto de fatores, então é muito, muito importante você olhar a relação com o regente do ascendente, as recepções, ou seja, o mapa como um todo, tá? Não é tão simples. Para uma análise profissional, eu atendo em consulta, é só me mandar uma mensagem que eu explico como que funciona e eu passo esse passo a passo, cada detalhezinho, o que precisa ser melhorado, o que tá travando ali, né, nessa questão desse fluxo de prosperidade, de abundância. E mais, gente, não são só esses testemunhos. Cada planeta no mapa ele vai corresponder a uma lei da prosperidade. Aqui eu já citei várias, né? A questão dos valores, a questão da gratidão, a questão da caridade, de doar. E a gente vai ter até nós maléficos, né? Mas antes de chegar nos maléficos, vamos falar sobre o Mercúrio, por exemplo. O Mercúrio, gente, o elemento Mercúrio, ele era usado na mineração de ouro. Olha só a primeira relação. E o planeta Mercúrio, ele tá sempre perto do Sol. E o Sol, lembra que eu falei que ele corresponde ao ouro, né? Então o Mercúrio é como se ele tivesse o tempo todo querendo a verdade, querendo o ouro. A verdade vale ouro, né? A gente tem até esses ditados, essas frases, essas falas. E a verdade, o conhecimento, verdade, a relação
da sabedoria, também tem relação com o conhecimento. Então, gente, tudo isso tem essa correspondência com o Mercúrio e a importância do conhecimento, da busca por informação e o quanto que ele acaba sendo transformado ali em dinheiro. Inclusive, o Mercúrio, ele é o alquimista. E o que o alquimista fazia? Transformava o chumbo em ouro. E tem a relação, claro, com essa alquimia pessoal, essa transformação pessoal, mas também com essa busca pelo conhecimento. E o Mercúrio, gente, ele é a mente. Então, ela é a ponte entre o sutil e o espesso, o espiritual e o material. Então, é através da mente que a gente consegue perceber aquilo que está manifesto, a matéria, a realidade, né? E também aquilo que não é realidade, nossa querida e maravilhosa ilusão, né? Então, é onde a gente vai se desenvolvendo, vai aprendendo e vai crescendo e vai evoluindo e vai se desenvolvendo para conseguir perceber aquilo que é verdade, aquilo que não é verdade, aquilo que é certo, aquilo que é errado, bom, ruim, e consegue também transformar o chumbo em ouro, então conseguir extrair a essência. Então, gente, tem até a lei hermética, o todo é mental, né? A questão da importância de zelar a relação de ter um controle dos pensamentos, de ter esse domínio da mente, o domínio do que você pensa, o domínio daquilo que você está manifestando, daquilo que você está atraindo, enfim. Então, o Mercúrio, junto com a Lua, ele vai falar sobre a mentalidade, sobre a saúde mental e essa capacidade da mente, né? A comunicação, a venda, as trocas também tem relação com o Mercúrio, né? De negociação tem relação com o Mercúrio. E o Mercúrio, ele também está muito relacionado com o princípio de sabedoria. A sabedoria em si, ela é o Júpiter, mas a sabedoria, ela pode ser definida como um conjunto de conhecimentos e aplicação desse conhecimento, que então passa pelo Mercúrio. Embora eles sejam opostos, porque o Mercúrio tem relação com catalogar, separar, dividir, classificar o conhecimento, enquanto que o Júpiter tem relação com unir e abranger esse conhecimento. Mas uma coisa é importante, a outra coisa é importante também, tá? As duas coisas se complementam. Tem coisa que é importante uma coisa, outra coisa. As duas são importantes. Então, a gente vai ter, dentro dos estudos de prosperidade, algo bem interessante, que são os provérbios de Salomão, né, que foi o homem mais rico que já existiu. Então, os provérbios de Salomão vão trazer algumas chaves, alguns conhecimentos, algumas coisas que podem ajudar. E ele fala muito da sabedoria. Busquem sabedoria, persigam a sabedoria, prendam a sabedoria, defendam a sabedoria, esparramem a sabedoria, né, tô exagerando, brincando. Com todo respeito, né, mas tem essa relação muito forte com a sabedoria e a prosperidade. Então, buscar não só o armazenar conhecimento, mas transformá-lo em sabedoria. Então, tem relação com Mercúrio também. Falando aqui dos provérbios de Salomão, outra coisa além da sabedoria, que é muito citada, é a questão da honra. E a honra é o Marte, é o nosso querido guerreiro, que tem humildade em reconhecer o seu lugar e age com coragem, né? Age com o coração. Por isso que tem essa relação de Áries, Leão, Sol, Marte, um tem dignidade no outro e um dá exaltação para o outro, e tem essa correspondência toda. Então é importante manter o coração limpo, o coração reto, temente a Deus e honrar, defender, servir. Então o Marte, ele é uma representação daquele guerreiro que serve ao rei, e o rei é o Sol. Então tem relação com o coração, então agir com coragem, agir com o coração, servir ao rei, tem toda essa correspondência simbólica. E obviamente também a importância da questão da movimentação, do movimento, do fazer acontecer, né, gente? Não só ficar na viagem na maionese, mas arregaçar as manguinhas e aplicar esse conhecimento, colocar em prática. Então tem relação com Marte. E o Saturno, gente, ele também tem muita relação com prosperidade, por mais que ele seja a escassez, ele seja a limitação, o limitador, mas ele também é a disciplina, tá? E a questão da prudência. Tem até alguns provérbios que eu acho muito interessante, que é: a riqueza de procedência vã diminuirá, mas quem a ajunta com o próprio trabalho a aumentará. Esse é Provérbios 13:11. Olha só que interessante a questão do esforço do trabalho, de colocar o trabalho e a importância do tempo. Tudo isso tem relação com Saturno, com perseverança, com continuidade. Não tem outro simbolismo que não o Saturno para isso. E também a importância do descanso, que é no sábado. E tá em Deuteronômio, né? Não é uma coisa tão
relevante, porque hoje em dia a gente vai usar o domingo, que tem relação com a ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo e com a questão do sol, né? Domingo é um dia solar, mas antigamente era no sábado. Então, 6 dias trabalharás e farás todo o seu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho nele. Tem relação com Saturno. Até hoje, muitas religiões também têm essa mandatory, essa ordem de descanso no sábado. E, obviamente, o Saturno fala sobre disciplina, sobre humildade, sobre o tempo, o ciclo das coisas, o tempo de plantio, o tempo de colheita. Esse tipo de coisa é fundamental também. E ter responsabilidade, ter continuidade, essa questão do trabalho e edificar o homem, de se aprimorar, de algo perpétuo, algo importante, algo essencial, perceber aquilo que é durável. E uma das coisas que eu acho mais importante sobre Saturno são os limites. Não como uma coisa limitadora, ai meu Deus, estou reprimido, não é isso. É porque o limite, gente, é como se fosse uma margem. A margem, ela vai dar a justa medida para que chegue no objetivo, para que a água consiga desaguar no mar, senão ela seca. Então o limite, gente, ele é fundamental, assim como a poda para a planta é fundamental para que ela entenda que ela precisa crescer mais, crescer menos, ganhar força, se recolher. Então o Saturno, ele fala disso tudo. Então vocês conseguem reparar, conseguem perceber como é grandioso esse assunto, como é importante esse assunto, como a gente consegue extrair informações e, claro, consegue tem muito estudo mesmo, inclusive tem como vocês estudarem um pouquinho mais sobre isso através dos próprios provérbios de Salomão. Não é pra você sentar e ler tudo de uma vez só, mas senta, lê um por dia, medita e pratica, porque não adianta nada você ler e achar que é uma magia, não é assim que funciona. Tem que praticar, honrar pai e mãe, ter honra, prestar atenção de não emprestar dinheiro para pessoas vãs, saber onde você está aplicando, poupar da medida correta, trabalho duro, contínuo, buscar conhecimento, buscar aperfeiçoamento. Então, cada detalhezinho conta. E eu falei aqui muitas coisas, né, em muitas aplicações, e a gente consegue observar que cada detalhe do nosso mapa, ele conta para isso. Então, não é só olhar a casa 2, a casa 11, o Júpiter, a Vênus, os regentes, não é só isso. Todas essas práticas. Então, quando eu vou fazer uma análise de mapa, eu vou olhar cada detalhezinho, onde é que está faltando e o que a pessoa pode melhorar para ir além, para lapidar, para estar de acordo com aquilo que ela acredita, para conseguir ter mais continuidade, ou de repente se comunicar melhor, ou se valorizar melhor. O que está precisando ser ajustado nisso tudo, tá bem? Enfim. Então, comenta aqui embaixo qual a sua parte favorita, se você estuda, se você sabia que é um estudo, inclusive, e é diferente, não é só... o estudo da prosperidade não é só como a gente estuda administração, ou marketing, ou economia, é um pouco diferente, né? Tem algumas outras questões e leis mesmo. Tem muitas informações equivocadas na internet, então tomem bastante cuidado com isso, tá, gente? Já me deparei com algumas coisas assim que não tem lé com cré, e então tenham bastante cuidado, tá? Deem uma olhada no próprio mapa de vocês. Se esse conteúdo ajudou vocês de alguma forma, até algum insight, alguma percepção de algo que vocês podem melhorar, deixe aqui nos comentários. Qualquer figurinha já ajuda no engajamento, além de curtir e comentar, compartilhar, essas coisas todas que vocês já sabem, se inscrever, ativar as notificações para não perder mais nenhum vídeo, nenhum conteúdo, e ficar esperto que tem mais conteúdo aqui no canal. Para quem quiser agendar uma consulta, é só me mandar uma mensagem que eu explico como que funciona. Para cursos também tem informações aqui na descrição. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.